Ok, biologia aqui de novo com vocês, com muito prazer, com muita alegria, tá bom? Professora Otávio tá juntinho de vocês. Gente, como é legal, né? Saber que vocês estão aí fazendo as perguntas, estão resolvendo as suas questões, tá bom? Não se esqueça da nossa atividade extra classe. Eu quero ver o trabalhinho de vocês, quero ver render bastante as perguntinhas e como que vocês vão dinamizar aí essa proposta que a gente fez para vocês, tá bom? A gente já tá assim com o coração ansioso para saber. Beleza? Mas vamos ao que interessa, prof? Vamos, porque tudo aqui interessa. Oxi, como assim? Vamos lá? Nós vamos falar hoje, joga no quadro, genealogias ou heredogramas, tá? Aula 8.1, onde nós vamos ver a questão estrutural. Essas canetas gostam de voar, né, menino? Estrutura, análise e características de cada uma das estruturas genealógicas num heredograma. Então vamos lá para nossas habilidades, entender os componentes hereditários, as suas aplicações na engenharia genética, as questões éticas envolvidas, compreender a herança genética ligada, restrita ou influenciada pelo sexo, e a gente já viu isso na aula anterior, né? As restritas e as ligadas ao sexo, cromossomo X, cromossomo Y, influenciadas pelos sexos, identificando essas anomalias, que a gente vai chegar lá só nessa parte de anomalias, tá bom? Vamos ao que interessa? Estruturalmente, professora, o que eu consigo ter quando eu começo a estudar os heredogramas? Olha aqui, que legal. Então, nessa imagem, eu consigo observar a presença de casais e esses casais com os seus descendentes, tá bom? A gente já viu que cada linha ela representa uma geração, tá bom? Isso nós já sabemos. Então aqui você vai ter os indivíduos representando a terceira geração. Então o indivíduo 1 e 2 correspondem à primeira geração, onde você tem o macho, o homem, e você tem a mulher, a bolinha representado ali. O que mais que eu consigo ver dentro do heredograma? Eu consigo ver a presença e existência de casamentos, os descendentes, e aí eu consigo dizer se esse casal da geração 1, quantos filhos eles tiveram. Então eu posso dizer que eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina que casou-se e teve um casal de filhos, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Então os heredogramas, eles são representações gráficas da transmissão de genes em uma família. Através delas, podemos estudar diversas características transmitidas ao longo de várias gerações. O que é interessante falar aqui? Olha aqui para mim. Quando a gente estuda, olha para mim, ok. Quando a gente estuda a transmissão, né, das heranças dentro das famílias, a gente tem que lembrar que existem algumas que vão se manifestar fenotipicamente, ocasionando, por exemplo, uma pessoa com, né, teve lá, ninguém tinha até então problemas com hemofilia ou problemas com diabetes, porque a diabetes existem aquelas que estão, né, associadas ao fator ambiental, onde você tem aí várias ações agindo, a pessoa mesmo, as gestacionais que você adquire na gestação, o bebê adquire na gestação, tá bom? Então, existem situações de doenças que o indivíduo, ele não manifesta a doença. Ninguém olha para ele, ninguém sabe que ele está ali com aquela anomalia, porque aquela anomalia está presente num gene dentro do seu corpo. E esse indivíduo, em heterozigose,
ele é chamado de portador da doença. Então, há possibilidade ou não de ele manifestar, passar aquele gene defeituoso numa gestação. Agora preste atenção. Tá aqui o casal, tá? Essa pessoa, ela é portadora. O seu parceiro é normal. Aí lembra bem daquela situação. Azão, azinho, portadora. Azão, azão, normal. Só para que você consiga entender meu raciocínio. Aí essa mulher aqui, ela é portadora. Ela tem, aí eu tenho que fazer o cruzamentozinho, lembra? Azão com azinho, azinho com azão. E aí você vai ver. E a gente vai perceber que a frequência dessa mulher passar para o seu genitor, o azinho, azinho, se esse aqui for dominante, é nula. Agora, se esse indivíduo também for heterozigoto, eu sou azão, azinho, o meu parceiro também é azão, azinho, quer dizer que o azinho dele pode se unir com o meu azinho. E aí eu ter um filho, nós termos um filho afetado. Só que, professora, mas dá 4 cruzamentos, então os 4 filhos, no último filho vai ser o afetado. Não, toda vez que essa mulher for gerar, ela vai ter essa mesma probabilidade, lembra que nós estudamos probabilidade, ela vai ter a mesma probabilidade de passar ou não, de unir esse gene azinho, azinho, ou não, tá bom? Então, fique com isso em mente para que você consiga acompanhar todo o raciocínio desta aula. Olha lá no quadro. Vamos embora. Através delas, podemos estudar diversas características transmitidas ao longo de várias gerações. A representação dessas características é feita através de figuras, que é o que a gente está visualizando aqui, tá? Que obedecem às seguintes legendas. Agora a gente vai falar cada uma delas, tá certo? Eu vou tirar vou colocar um azulzinho clarinho. Vamos ver se vai ficar. Então, olha aqui, nós temos, nesse quadrinho, nós já sabemos que esse aqui representa o homem, tá? Esse aqui, a mulher, o círculozinho. Aí a gente tem esse aqui, ó, sexo indefinido. Lembra que numa das aulas a gente viu que tinha esse símbolo, né, losango, com uma, eu acho que era uma interrogação, era uma numeração, não lembro agora. Mas aí a questão lá não estava falando, estava perguntando o sexo dessa criança ou desse indivíduo. Ele estava querendo saber outra situação, tá? Mas quando a gente utiliza o losango, tá? A gente fala que é um sexo indefinido. A gente não sabe se esse casal teve um menino ou uma menina, porque não está definido. Se tiver o quadradinho, é o menino. Se tiver o círculozinho, é a menina. Certo? E aí nós temos o número de filhos do sexo indicado. Então, normalmente você vai ter lá, no casamento, você vai ver quantos filhos são. Aí pode ser colocado dentro, né, do quadrozinho ou dentro do círculozinho, indicando o quantitativo desses filhos. 2 meninas e 4 meninos. E quando esses símbolozinhos estão todos pintadinhos de preto, quer dizer que esse indivíduo ele é afetado. Às vezes você vai observar que esse afetado nem sempre vai representar uma característica recessiva, pode parecer outra situação também. Por isso, o enunciado da questão faz toda a diferença para que você elucide uma situação que você está resolvendo, tá bom? Aí você tem aqui, ó, heterozigotos para um caráter autossômica. A gente já sabe que heterozigotos são quando eles têm os alelos diferentes. Ou é Mzão, Mzinho, ou é Pzão, Pzinho, tá bom? E autossômico quer dizer que não tem nada a ver com sexo. Eles são heterozigotos para uma determinada característica que vai se manifestar fenotipicamente. Beleza? E aí a gente tem também quando acontece do indivíduo ser adotado. O casal pode ter 5 filhos, mas o terceiro filho deles foi foi adotado. Um detalhe aqui, olha aqui para mim. No heredograma pode aparecer aquele símbolozinho, né, uma chave, né? Não, um colchete.
junto com quadradinho, pode ser o homem ou a mulher, tanto faz. Mas se tiver entre colchete, quer dizer que esse indivíduo ele é afetado, ou é adotado. Menina, afetado não sai da minha língua. Adotado. Galera, ele é adotivo. Nós estamos falando de herança, genética. Se ele é uma pessoa adotável, ele foi incorporado com muito amor, muito respeito, tá bom? Tudo bem, tudo legal, muito lindo esse processo de adoção. Porém, geneticamente, ele vai ter as características dos seus pais biológicos, tá? Ele pode aparecer ali, mas ele não vai interferir na árvore genealógica, porque a genealogia dele tinha que ser construída com seus pais biológicos, seus avós, seus tios, tudo, né? Misturado ali, mas dentro da área biológica dele, tá bom? Da descendência biológica. Tranquilo? Vamos lá? Joga lá. Aí esse losango com o pezinho no meio, no centro, representa a gravidez, tá? Não sei se é indesejada não, mas é a gravidez. Vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, o casamento. É esse tracinho aqui. Agora eu vou mudar para o vermelhinho. Representa o casamento. Esses pontinhos, as reticências entre esse casal, é aquele acasalamento extramarital, ou seja, é aquela situação lá que o cara é casado e vai se aventurar ali, tá bom? E aí a gente tem também essa questão aqui do divórcio. Passou-lhe cortou essa união que existia entre esse casal. Houve uma ruptura, o divórcio. E aí a gente também tem essa representação aqui, que significa a consanguinidade, ou seja, eles são parentes próximos, primos, né? Algumas situações assim de tios com sobrinhas, essas coisas aí que não era para acontecer, mas às vezes quando acontece, a gente não pode tapar o sol, né? Mas vamos lá. E aí a gente também tem a questão de isso aqui representa, tá bom, os gêmeos monozigóticos e aqui os gêmeos dizigóticos. O que vai se diferenciar é só isso aqui, ó. Esses vão representar os mono. Quando não tem um tracinho, os dizigóticos. Professoras, eu não lembro mais o que significa gêmeos homozigóticos e gêmeos dizigóticos. Os gêmeos homozigóticos, eles são gerados, tá? Um espermatozoide fecundou um ovócito, esse ovócito começou o processo de desenvolvimento, formou a mórula, no processo de divisão eles se separaram. Como eles são fruto do mesmo óvulo fecundado e se separaram, o que vai acontecer? Eles são idênticos, tá? Então eles vão ter o mesmo sexo, vão ser iguais. Sempre tem uma diferençazinha, né? Muito pouca, mas eu tinha irmãs gêmeas e elas tinham os traços, o jeito de sorrir, o canto da boca, às vezes um sinalzinho difere, assim, mas pouca coisa. Às vezes não tem gêmeos que não dá pra diferenciar nada. Aí existe também os dizigóticos. Então, não é tão comum, mas a mulher pode liberar mais de um ovócito. E aí o que vai acontecer? 2 espermatozoides vão vir, cada um deles vai fecundar cada um dos óvulos. Então, ela liberou 2, esse óvulo aqui 1 vai ser fecundado pelo espermatozoide, e esse óvulo 2, ovócito 2, vai ser fecundado por outro espermatozoide. Por isso que eles podem ser de sexos diferentes. Pode ser um menino e uma menina na mesma gestação, porque eles são dizigóticos. Ok? Tranquilo? Vamos continuar? Olha lá no quadro. Então, vamos à análise, né, desses heredogramas. O que a gente precisa avaliar quando a gente está estudando um heredograma? Nos heredogramas, cada linha representa uma geração. No modelo abaixo, há 3. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3 gerações. Na geração 1, há um casal. Na geração 2, estão os seus filhos, tá? Como assim, professora? A senhora riscou tudo. Eita, menino observador. Vem pra cá. Esses são os filhos, galera, desse casal. 1, tá? Ou da geração 1. Esses aqui são os indivíduos que vão se agregar, né? Vamos dizer assim. Esses aqui, ó,
É a mulher que se casou com esse filho desse casal e esse aqui o homem que casou com essa menina, beleza? Na geração 2 estão os filhos e na geração 3 os netos, que são esses aqui. Cadê? Os netinhos aqui, ó, tá? Aparecendo aí. Na verdade, eles, né? Os netinhos. Nossa, mano. 5 meninos. Caramba. Agora, olha só. Aí a gente tem uma observação aqui embaixo. Lobo da orelha solto. Então, o homenzinho pintadinho tem lobo da orelha solto. E a mulher pintadinha também tem um lobo solto, tá? Então, observando essa imagem aqui, esse heredograma aqui, eu posso ver que a frequência com que esses lobos soltos estão aparecendo, tá? Eles estão, assim, dominando, né? E o lobozinho preso tá um pouquinho menor, tá bom? Vamos continuar aqui. Como é que eu analiso, então, esse heredograma? Olha lá. Primeiro, eu vou identificar se a herança está ligada ou não ao cromossomo sexual, certo? Então, quando eu observo isso, se a herança está ligada ou não ao cromossomo sexual, eu estou querendo dizer se ele é referente ao lá o pazinho no cariótipo do cromossomo 23 ou se ele representa os outros 22 cromossomos que vão ser avaliados dentro do cariótipo. E quando eu observo esse heredograma, eu percebo que tanto homens quanto mulheres são afetados tanto na segunda, aliás, em todas as gerações, na primeira, na segunda e na terceira geração, tá? Então eu posso dizer que essa daí não é uma herança ligada ao sexo, porque está presente em todas as 3 gerações e apresenta tanto na mulher quanto no homem. Então a gente lembra do conceito de herança autossômica, tá? Mas o que eu preciso avaliar também? Se ela fosse ligada ao cromossomo sexual, o homem só transmitirá para as filhas e só serão afetados se as mães possuírem o gene. Então, olha, presta atenção aqui. O homem só transmitirá para as filhas, tá? Aqui, ó, o homem tá tanto para o menino quanto para a menina. Então, se fosse ligada ao sexo, a cromossomos sexuais, o homem só iria transmitir para as filhas. E só seriam afetados se as mães possuíssem o gene afetado. Olha só esse aqui. Ele é homem, mas a mãe está afetada. Deixa eu ver outro aqui. Só serão afetados se as mães possuírem o gene. Então, existem situações em que eu vou ter o indivíduo não afetado, tá? Então, eu já sei que essa herança se trata de uma herança autossômica. Não vou escrever a palavra toda, não. Beleza? Mas eu preciso primeiramente, quando eu olho o heredograma, eu primeiro preciso identificar, é sexual ou autossômica? O que mais, professora? Eu preciso identificar se a característica ela é dominante ou recessiva. Como eu posso visualizar isso? Vendo a frequência, tá? Com que esses eventos estão acontecendo. Então, eu tenho na primeira, na segunda e na terceira geração, eu tenho indivíduos afetados, tenho homens e mulheres e tenho uma proporção até grande, né, desses indivíduos afetados, tá bom? No caso aqui, você teve na segunda geração, você teve tanto um homem, eles tiveram só 3 filhos, os 2 filhos foram afetados. Nesse aqui, ó, eles 2 são afetados e tiveram 3 filhos normais e 2 afetados também, tá? Então, a gente tá falando aí de uma característica dominante. O que é que eu posso avaliar também? Localizar todos os indivíduos homozigotos recessivos. Isso aqui normalmente você vai visualizar nos heredogramas que quando você tem esses indivíduos afetados, eles são recessivos. Ou Azinho, Azinho, Mzinho, Mzinho, Pzinho, Pzinho. Então, eu poderia preencher esse heredograma já com todos eles sendo Azinho, Azinho. Tá? Então, eu localizo todos eles e fica bem fácil. A minha questão, se tiver só o lance do heredograma. E aí, eu não tenho muita dica se é uma autossômica, se é uma ligada ao sexo. O que eu faço, professora? Vai
vai por mim. Coloca lá, identifica os homozigotos recessivos, que são os afetadinhos, tá bom? Vamos seguindo. E agora as características. Então vamos prestar atenção aqui, tá bom, galera? Na autossômica nós já sabemos que ela é aquela que vai influenciar o fenótipo, né? E se é autossômica, vai estar não associada, não correlacionada ao sexo. Então, o que eu tenho? Eu posso ter tanto a dominância quanto a recessividade. E aí, nessa herança autossômica, eu vou ter indivíduo na dominante, os indivíduos afetados, pode ser homem ou mulher, porque se trata de uma herança autossômica, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher podem ser afetados, mas na dominante, esses indivíduos afetados, eles vão ter pelo menos um dos genitores afetados, tá? Então, aqui, ó, você tem 3 indivíduos afetados e aqui o pai, ele era afetado. Aqui você tem os 2 filhos afetados e o pai também afetado, tá bom? Então, a característica dominante. E normalmente você vai ter o quê? 75% para a autossômica dominante. E na recessiva, professora, eu vou ter apenas 25% dos indivíduos com essa recessividade, com essa característica que também pode afetar mulheres e homens, por isso seria a herança autossômica. Tranquilo? Então eu observo se está presente no homem e na mulher, aí já é um indício, é autossômica. Aí como é que eu vejo a dominância, professora? Mas seria mais fácil assim, tem muito quadrinho pintado, dominante, e menos quadrinho pintado recessivo? Ok. Tá? Isso representa os 25% e 75% também. Aí você tem que observar aqui, na autossômica dominante, você tem que ter o genitor, ele vai ter o filho afetado. Então, o filho afetado, uma pessoa afetada, sempre vai ter que ter pelo menos um dos genitores afetados, tá? Não pode ter tudo em branco, não. Vamos lá. Herança sexual ligada ao X. Como é que a gente vai visualizar? Também tem dominante e recessivo, professora? Também tem. Então, na herança ligada ao cromossomo X, então você vai ter, no caso da dominância, tá? Esses homens afetados influenciando o sexo feminino. Influenciando aí o sexo feminino. Como assim, professora? Homens afetados, quando a gente se trata de uma herança ligada ao X, que a gente sabe que está acoplado ao cromossomo X, né? As mulheres são todas afetadas. Por quê? Porque ele só participa com o Y. E se ele for afetado, tá? Vamos dizer que aqui, Dzinho. Se ele for afetado e a mulher for Dzinho, heterozigota. Então, a mulher é XX. O que vai acontecer? Ela é afetada, então ela herdou um Dzinho do pai e herdou um Dzinho da mãe. Por isso que ela foi afetada, tá? E aí no recessivo, você também vai ter essa frequência, mas uma proporção bem menor, e os homens também acontecendo de serem afetados, nesse caso da herança ligada ao cromossomo X. Vamos seguindo. Aí você tem a herança restrita ao sexo, tá? A herança restrita ao sexo, ou holandrica. Na herança holandrica ou restrita ao sexo, todos os indivíduos, eles vão apresentar o do sexo masculino, vão ser os chamados afetados. Então, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você vai encontrar, tá? Muitas situações em que você vai precisar atentar-se para o enunciado da questão. Quando a gente mostra para vocês ali um heredograma, onde você tem um casal, onde o homem é afetado, e na geração 2, na geração 3,
ou na geração 4, que pode ter também, você vai encontrar somente os indivíduos do sexo masculino afetados. Isso já é uma incidência daquela que vai estar relacionada ao cromossomo Y. Por quê? Porque só eles estão sendo afetados. Então, quando está ligado ao cromossomo Y, os genes presentes nesse Y, lembra que a gente colocou lá para vocês, numa das aulas, que existiam diferenças? Joga lá no quadro para mim, só para eu ilustrar isso aqui. Lembra que a gente colocou para vocês o cromossomo X, aí o cromossomo, vamos colocar aqui o centrômero, opa, tá. E o cromossomo Y, não é? Ele é menorzinho, não foi? Isso representa o quê, professora? Que caneta, eu quero amarelinha, roxinha. Vamos mudar a roxinha. Isso representa que eles não têm o mesmo tamanho. Isso é visível, não é? Eles são diferentes de tamanho, mas os genes até aqui, ó, eles vão conseguir compartilhar esses genes, tá bom? Mas existe uma região, que é essa aqui, que ele não tem, esse cromossomo Y do homem, não tem os genes alelos. Porque ele não tem mais, ele não se completam nessa partezinha aqui. Então, quando a gente fala dessas heranças, a gente tem que lembrar dessa conformação, de presença dessas heranças que vão estar associadas e ligadas ao sexo. Aí, vamos aqui rapidinho para essa situação aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Nesse padrão aqui, diferente da ligada associada ao Y, eu tenho as mulheres lindas e maravilhosas, os homens aqui lindos e maravilhosos, não sei se é lindo não, mas vamos dizer, né? Lindos e maravilhosos também sendo indivíduos que têm essa característica. E estava presente em quem? No pai, tá? Frequências genotípicas, vamos para cá, olha aqui para mim. Frequências genotípicas e frequências fenotípicas, elas são diferentes. Estamos falando de heranças genéticas. E se a gente está falando de heranças genéticas, quando a gente ilustra lá um indivíduo adotado, ele vai sair fora dessa jogada. Ele pertence àquela família, obviamente, mas geneticamente ele não tem contribuição nenhuma, tá bom? Os filhos dele, como a mulher, no caso se for um homem, os filhos dele como uma mulher, eles vão ter a herança genética dos seus pais biológicos. Mas quando a gente faz a descrição dessa genealogia sem nenhum adotado, somente os filhos, né? Os avós, os pais, os filhos, os netos, aí a gente vai ter essa frequência. Então, os genes vão exercer profunda influência para determinar cada uma dessas características. E cada uma dessas características possa ser que vá influenciar nessa característica externa visível ou não. Por isso, gente, que é tão complicado, né? Quando a gente existem algumas doenças que você olha a pessoa, às vezes você se apaixona por uma pessoa e você não vai ter aquela preocupação quando a paixão chega de você fazer uma investigação minuciosa para saber se essa pessoa tem na sua constituição gênica alguma anomalia. O que eu acho, particularmente, que deveria ser obrigatório, tá? Que evitariam muitas situações. Talvez pelo processo de ser muito caro, todo esse estudo, toda essa análise, eles ainda não tenham pensado nisso, mas seria o ideal. Você evitaria muitas situações. Por exemplo, não dá para tu casar e ter filhos com esse indivíduo, não, porque ele tem a anomalia da trissomia. Então, você pode ter filhos com Down.
Ou você pode ter filhos, essa mulher tem essa anomalia também, aí no cromossomo, né, vai aumentar esses cromossomos ou diminuir esses cromossomos e você vai ter outra anomalia, síndrome de Klinefelter, síndrome de Taft, enfim, várias outras anomalias. E aí você evitaria com certeza muitas situações. Mas na aula a gente está falando de como eu identifico isso a partir de cada um desses hererogramas. Por isso nós falamos aí, então, da autossômica, onde tem a dominância e a recessividade. Como é que a gente visualiza isso? Bota na cabeça. Dominância sempre maior frequência, tanto na primeira quanto na segunda ou na terceira. Quando você tem recessividade, a frequência, quando você olha, você vê que tem menos. Então, você já pode induzir, né, que se trata de uma herança recessiva. Aí você só precisa fazer aquelas observações. Se está ligada ao sexo, se está restrita ao sexo, aí no cromossomo Y, se estiver restrita ao cromossomo Y, só homens afetados. Se estiver associado ao cromossomo X, aí você vai ter indivíduos onde os homens podem influenciar na questão da estrutura da mulher, das filhas nascerem com essa anomalia, tá? Sendo, né, que o seu parceiro sexual seja aí heterozigoto, porque se for dominante não tem como, tá bom? Para poder ter essa influência. Ou você pode ter somente aquela observação que apareceu em todas, apareceu em homens e mulheres, apareceram em todas as gerações, e aí você tem a caracterização dessa herança autossômica. Beleza, galera? Então, nós vamos parando por aqui, e aí a gente vai ficar, então, com aquele momento da nossa revisão. Mas eu te peço, por favor, voltam todas essas genealogias, todos esses hererogramas, tá bom? E aí você faz as suas observações. Se quiser fazer alguma anotação, faça aí as suas anotações para a gente chegar, né, a tirar, sanar essas dúvidas, tá bom? Porque a partir de então, a gente vai estar avaliando, fazendo as nossas atividades. E aí algumas vão conter esses benditos hererogramas. E aí você vai observar e as avaliações externas também vão trazer muitas delas, tá? A professora cai com muita frequência. Lembra que eu falei em uma das aulas que a genética, a questão da probabilidade, a questão do heredograma já é com uma frequência maior, né? Nos Enems da vida, nos vestibulares da vida, nos vestibulares de algumas faculdades, sempre vai trazer uma questãozinha de heredograma quando você tem aí os conteúdos envolvendo a biologia, né? E aí você tem que ficar antenado, tá? Você pode prestar o Enem, pode prestar um desses vestibulares em alguma dessas faculdades, e aí você vai ter essas situações, tá bom? Mas no Enem não é tanta frequência da probabilidade, mas a questão do heredograma vai cair uma hora ou outra. Então, alunos da mediação tecnológica estão preparados para tudo, com sangue nos olhos, força e vigor, a gente vai caminhando para a finalização aí. E agora aqui é a finalização da nossa aula, tá bom? Um forte abraço. Qualquer dúvida, estamos disponíveis, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau.